Não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal, porque a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Porque quando se criou o teto de gasto, o que é um teto de gasto num país? Ora, o que é? Se o teto de gasto fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Vamos conversar então sobre humor do mercado, que é o assunto aqui da live. Humor do mercado, a gente já falou um pouquinho no começo, né? E aí o Gabinete de Transição tem descoberto algumas coisas já, né? O TCU identificou 79 mil militares recebendo auxílio emergencial indevidamente e no primeiro mês do benefício. E aí o mercado, na época, chiou em pagar R$600 para quem estava passando fome. E teve a fala do Lula também, reiterando que vai pensar muito no social e que o que ele fala e desagrada a Bolsa, paciência. Paciência. E até o momento oportuno para falar. Eu acredito que o momento oportuno para falar é agora, porque afinal de contas as variações estão acontecendo dentro do governo Bolsonaro. Quem vai responder por essas variações, sendo elas fruto de declarações do Lula ou não, é o governo Bolsonaro, que ainda não acabou. Mas isso também não pode ser uma estratégia, César, você não enxerga como uma estratégia do Lula de tentar adiantar os temas polêmicos agora, para que isso não afete o início do governo dele? 100%. 100%. Ele tá utilizando um período no qual o capital político é incontestável, porque não tem como. O cara acabou de ganhar, a gente está nessa expectativa de pós-superação do nazifascismo brasileiro através da derrota do bolsonarismo, então ele está querendo adiantar o que é mais polêmico e o que vai dar mais dor de cabeça, porque se deixar para trabalhar isso aí depois do terceiro mês, a mídia já vem... Cara, o que é importante aqui é que nada é livre. Livre mercado não existe. Mídia imparcial não existe. Todas as forças sociais estão a serviços daquilo, dos senhores com as quais elas se afinam. Entende? Então é óbvio que a mídia hegemônica está defendendo uma determinada perspectiva, é óbvio que o mercado não é livre, ele funciona de acordo com dinâmicas muito específicas que visa favorecer quem já tem muito capital. Então, isso são premissas elementares e eu concordo contigo. E esse ponto é inteligentíssimo, por sinal. É óbvio que o Lula está querendo adiantar ali a carnezinha do pescoço, que é mais difícil de tragar. Vamos passar isso aí logo, já vamos botar em pauta, vamos dizer que sim, o mercado vai ficar nervoso, vai ter esse choramingo aí, e já era. Essa parada está resolvida, pelo menos para o primeiro ano. Agora, tem uma questão fundamental, não sei se você quer que aprofunde, mas uma questão fundamental aqui, que a gente vai ouvir o seguinte, Alder, falar da responsabilidade fiscal, tá? Você vai ouvir muito, responsabilidade fiscal, porque o PT vai quebrar o país, a responsabilidade fiscal, índice de confiabilidade, o mercado fica agitado, as pessoas não se sentem seguras para investir. Papo furado, irmão. O que você mais vai ouvir, por isso que acho que alguém deu a sugestão de chamar o André Roncaglia, que é um craque, e eu acho que isso dá um puta debate, porque isso aí vai estar em voga. André Roncaglia, a Juliane Furno, essa galera tem muita propriedade para eventualmente discutir isso aí, mas eu só adianto, resumindo para encerrar minha fala. Veja, quando se fala em austeridade fiscal, os caras vão comparar o funcionamento de uma família, ou o teu funcionamento enquanto pessoa física, com o funcionamento do Estado. Por quê? Porque isso passa, de novo, por aquilo que eu te falei, de reduzir a complexidade
do debate. Ao invés de te mostrar que não, essa analogia é péssima, o funcionamento do Estado não tem nada a ver com o funcionamento da tua família, porque no Estado não se aplica a lógica de que se você gastar mais do que o que você arrecada, você vai quebrar. Não é o caso. Você tem parâmetros como o multiplicador fiscal do gasto público, uma série de coisas que depois um economista pode explicar aqui com mais propriedade para a gente, tá? Mas, de muitas maneiras, aí eu vou resumir, você tem 3 aspectos fundamentais com essa falácia, cara, do austeridade fiscal. A primeira é desequilibrar o equilíbrio de forças entre empregadores e empregados. Por quê? Você diminui o investimento, você diminui a atividade econômica, você aumenta essa reserva industrial de mercado, você tem mais gente, basicamente, querendo procurar trampo. Quanto mais gente querendo procurar trampo, menor é o salário que os empregadores pagam, menor é a condição de barganha da classe trabalhadora frente aos empregadores. A segunda é abrir lugar dentro do próprio Estado para o que deveria ser atividade fim do Estado ser exercida pelo capital privado. Então você tem cada vez mais setores na área de educação, de saúde, tudo isso sendo privatizado, infraestrutura, tudo isso sendo privatizado. E por fim, é claro que eu estou resumindo um assunto extremamente complexo dado o tempo que a gente tem aqui, mas por fim, empurrar boa parte das famílias que já estão debilitadas por conta desse processo que eu acabei de te dizer, para a mão do mercado financeiro. Então você tem gente passando fome e você tem instituições financeiras fazendo empréstimos a R$1.000 de juros por ano. Entende? Porque que para essa empréstimo consignado ao Auxílio Brasil. Exatamente. Por que para essa galera da Globo News, que são porta-voz do mercado financeiro, interessa ficar falando, o mercado ficou tenso, o mercado isso, o mercado a puta que me pariu. Entende, mano? É óbvio que eles vão vir com esse choro. O mercado é o capeta, meu. Isso aí não faz o menor sentido. Não, e outra coisa, né? E o que a gente percebe é que, apesar do governo nem ter começado, existe uma tendência de se tentar criar uma instabilidade para esse governo mesmo antes do início. Talvez até, quem sabe, aí caçar uma nova Lava Jato para o governo durante o mandato. Porque vai ser assim, né? Além daquilo que é criticável dentro de um governo, e sempre vai haver, né, crítica sobre qualquer governo, mas vai ter também as forçações de barra para a criação de crises artificiais. O que sempre acontece, cara. O que sempre acontece. A crise mesmo que derrubou a Dilma foi uma crise que, ok, ela tem a parcela dela de culpa por ser governo, mas ela foi inflada pela oposição para derrubar alguém que estava impedindo que toda uma reforma estrutural no Estado brasileiro, e que tiraria direitos dos trabalhadores, fosse levada a cabo, e acabou acontecendo durante os anos Temer-Bolsonaro. Exatamente, cara. Então, assim, tem tudo isso que a gente vai ter que estar muito atento. Agora, sabe qual que é uma diferença, cara? Veja, ao longo da década passada, veículos, por exemplo, como os galãs, estavam se formando ainda. Sim. Entende? Na década de 80, a gente não tinha nem internet. Então você tinha a população inteira acreditando nessas falácias liberais aí. Você não tinha gente como o Helder Maldonado, como o Marco Bezzi, como o André Roncaglia, como a Ju Furno, como o Edu Moreira, como essa galera se articulando para falar, não. Essa conversinha para boi dormir de vocês aí vendendo fumaça, não cola mais. Tá? A galera aqui agora vai prestar atenção no que realmente importa. Na medida que você tem, por exemplo, a gente está falando aí você agora aqui para 15 mil pessoas. Entende? As pessoas vão se informar, elas vão se instruir, elas já não estão mais tão dispostas a comprar o que quer que seja, nem da gente. Não é que a gente vai dizer o que quer que seja aqui e as pessoas vão aceitar de bate-pronto, mas isso vai fomentando, cara, pensamento crítico. As pessoas vão pesquisar, elas vão ler. Pô, cara, sabe o que eu vi, meu irmão? Eu vi lá na live dos galãs o cara falar do multiplicador fiscal, o efeito multiplicador fiscal do gasto público, por exemplo. Ou fluxo circular de renda. Aí o cara vai lá e pesquisa, e joga no Google e vê do que se trata. E isso vai gerando um despertar de consciência. Isso vai gerando um fomento de pensamento crítico. Daí a importância de veículos que sejam fortes e sejam capazes de furar
bolha hegemônica na qual esses veículos atuam, entende? Eles vão ter cada vez mais dificuldade de sustentar essa perspectiva de forma uníssona, sem ter nenhum tipo contraponto, né? Exato. Eu sempre falo isso. Os saudosistas dos anos 80, saudosistas de todos os tipos. Porque na minha época era melhor. Cara, não era. A gente tinha pouco acesso à informação, a gente tinha uma limitação para entender o mundo de outras maneiras. Não era melhor, não era. Eu falo até, dando exemplos mais bem-humorados, tipo, cara, a gente andava em Chevette, você entendeu? A gente só tinha Malte 90 para tomar. Restaurante bom era Grupo Sérgio. Não era melhor, irmão. Não era. Porra, a gente vivia num país muito mais empobrecido, um país que, sim, melhorou com o passar dos anos e sem acesso a absolutamente nada. Você tinha um quichute para ir para a escola, amarrado na canela, para voltar para casa para jogar bola na rua e para passear com seus pais no fim de semana, para ir no batizado do teu primo, na igreja católica. E era esse quichute por 6 meses. Hoje não, cara. Hoje qualquer filho aí de classe média baixa usa Puma, usa Nike, usa Adidas. Os caras tiveram acesso a bem de consumo. Os caras tiveram acesso à tecnologia, tiveram acesso à informação, principalmente. Aí ficam naquelas nostalgias de não, porque no passado não, cara. No passado você estaria vendo a Globo News, só a Globo, né? No caso, SBT, e lendo Merval Pereira. Era isso que você ia ver. Passado, cara, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Que bom.